Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos à Casa de Bezerra, a nossa casa, porque Ele nos recebe como um grandioso Pai, Ele nos recebe como um grandioso irmão, nos acolhe, nos ampara e busca estar conosco em todos os momentos, em todas as necessidades do nosso dia a dia. Assim como o Mestre Jesus está conosco a todos os momentos. Então eu vos convido para que possamos juntos orar a Deus. Pai de infinita misericórdia, de amor e bondade, a Ti te rogamos nessa noite de hoje que possa o Seu bálsamo, a Sua energia, a Sua vitalidade, a Sua dádiva, envolver a cada um de nós que aqui presente está, encarnados e desencarnados. Todos nós aqui viemos em um só propósito de a Ti rogar o auxílio, a misericórdia, a cura, o amparo, a instrução amiga capaz de aliviar as dores que há tanto temos carregado em nossas jornadas. Hoje somos muito felizes, estamos muito gratos por termos aqui chegado. Então rogamos, Senhor, para que possa amparar também, inclusive, aos nossos lares, aos nossos entes queridos, a todos os espíritos que conosco estiverem ligados, por mais que nós não saibamos, que todos possamos fazer um halo de ligações, de luzes, de energias benfazejas, de esperança, de alento. Que a Sua paz possa ser espalhada por todos os ambientes, por toda esta pátria, por todo o nosso planeta, a nossa Mãe Terra. Rogamos o amparo na instrução dessa noite, aos tarefeiros espirituais, aos mestres e professores que possam nos intuir, que nós possamos ter a boa palavra e o bom ouvido para bem recepcionar as instruções que são do Mestre Jesus. A Ti agradecemos por todo o amparo que temos recebido e assim damos por iniciado e aberto a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós estamos com um convidado especialíssimo, nosso amigo Everton, vem ter conosco, trazer um pouco das experiências, das vivências que tem realizado por aí nas suas tarefas. Ele já há alguns anos tem percorrido este caminho da doutrina espírita, já há muitos anos, encontrou a nossa casa e é um trabalhador também desta casa, tem participado conosco e vem trazer um pouco então dessas lições, quando ele pôde realizar uma união entre as lições que a doutrina espírita vem nos trazendo do Mestre Jesus e a sua vida. Ontem foi o dia do trabalho, então a palestra é nesta perspectiva, quando nós conseguimos unir aquilo que nós professamos, que nós buscamos compreender de ético, de moral, das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, com as lições do dia a dia, daquilo que nós
vivemos, de onde nós trabalhamos, daquilo que nós realizamos. Então vamos buscar, junto aos tarefeiros espirituais, realizar essa mescla aí e vamos ver como é que vamos nos sair aí ao final. Amigo, a palavra está contigo. Boa noite, nervoso como sempre, né? Meu nome é Everton Anunciação, tenho uns 5 anos que eu moro em Curitiba, moro aqui perto. Encontrei vocês, fui muito bem recebido desde o começo, mas frequento o Espiritismo desde quando eu tinha 28 anos de idade, lá em Brasília. E eu sou esse rapaz aqui, esse menininho aqui, filho de uma família que foi construir Brasília, na época em 68, 69. O caçula de uma família, classe média baixa, em Brasília normal. E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe, de repente, aparece com uma Kombi lá de um vizinho, dizendo assim, vamos todo mundo ser espírita. Eu falei, o que é isso? Uma Kombi de um vizinho, falou assim, leva todo mundo e vamos. O André Luiz, que tinha lá em Brasília. Nós fomos. Como nós, enquanto jovens, estávamos mais preocupados quando ia para a balada, preocupados o que ia fazer depois realmente do que orar, então a gente acabou não entendendo a mensagem do Espiritismo, isso com 14 anos de idade. E eu, caçula, a gente acabou se perdendo pelo caminho, cada um foi encontrar a sua religião, sua forma, e eu só fui realmente reencontrar o Espiritismo com 28 anos de idade, depois de muitas dores, problemas, que eu poderia ter evitado se eu tivesse continuado naquela linhagem que minha mãe tentou colocar a gente. Ou seja, de 14 até 28 anos não é que foi só dor, foi muita coisa boa, mas também teve muita coisa que eu podia ter poupado nessa Kombi do Espiritismo, né? Que podia, se a gente tivesse entrado, ficado nela, frequentado toda segunda-feira. E aí aconteceu o quê? Deu em 94, eu vi essa capa na revista Veja, eu vi essa foto do Kevin Costner. Ele ganhou o prêmio Nobel, prêmio Pulitzer de melhor fotografia do mundo em 94. Essa foto realmente atingiu minha vida e aí mudou minha vida. O que o Espiritismo naquele momento que eu não estava pronto não fez, em 94 essa foto atingiu meu coração. Eu falei, não, a partir de agora eu quero preocupar com o mundo. O Kevin Costner, ele tirou essa foto na Guerra do Sudão, em 94, ganhou $1 milhão, dólares, só que ele ficou indignado porque, ao invés de resolver o problema, deram um prêmio para ele. Indignado, o que ele fez? Suicidou. Deus o tenha, mas eu falei assim, não vou matar. Eu usei essa foto em alguns livros meus, matérias, para o quê? Para provocar as pessoas. Da mesma forma que ela mudou minha vida, pode mudar de alguém. E aí, a pandemia, agora, nos últimos 2 anos, chegou o momento de eu estar aqui em Curitiba, depois de viajar pelo mundo. É o momento de eu fazer alguma coisa para a escola, fazer algo pela educação. Tenho vários livros publicados no mundo, fora do Brasil, aqui, mas sempre o quê? Era para entender o que estava acontecendo. Passei por vários programas de TV, mas o importante era o quê? Eu estava tentando entender o que aconteceu com a família. Porque o que aconteceu com a minha família não queria que acontecesse com mais ninguém. É uma coisa de passar adiante. E aí a pandemia veio, eu falei, esse é o momento de eu criar alguma coisa. Só que eu queria levar, assim, um grande objetivo que era o quê? Como ele falou, a gente já está feliz que está todo mundo aqui. Eu acredito no Espiritismo desde 96, 97. Eu queria levar o Espiritismo, humildemente, na minha ignorância, para fora do centro. Porque eu acho que lá fora está pior a guerra. Mas também, dentro do Espiritismo, eu fui entendendo que não é o Espiritismo que vai salvar também. Tem gente boa ateu, tem gente boa católica, em todos os lugares. Então eu tive que me reeducar enquanto estudante do Espiritismo. Que não é só a pessoa que é espírita que vai salvar o mundo. Então, nesse estudo de entender o Espiritismo, eu fui vendo que eu tenho que estudar. Vocês estão aqui estudando, eu venho aqui toda semana, sento ali atrás, estudo também, estou aprendendo cada vez mais. E aí, o que aconteceu? Primeiramente, depois de juntar tanto material, tanto de Espiritismo, tanto de filósofos de educação ao redor do mundo, dos últimos 40 anos, eu falei, e fora meus livros, eu entendi assim, tá bom, onde eu quero atuar? Eu estou fazendo curso de pedagogia, eu não vou ser pedagogo, mas eu quero, quando contratar meus professores, saber passar para eles entender o que é pedagogia e mostrar para eles assim, olha, o Espiritismo vai ser essa nossa lição. Como que a gente vai transformar o livro dos Espíritos, um método educacional, palpável para uma criança, para um adulto?
Então isso que vai ser são meus especialistas quando tiver dinheiro para contratar, porque quando eu estou bancando tudo com meu tempo e meu dinheiro. Mas da mesma forma que esse linguajar é maravilhoso para a gente adulto, ele pode ser melhorado para uma criança, numa escola pública. E aí, só que eu tinha um objetivo o quê? Eu sei que as crianças e os jovens precisam receber esse conhecimento. E com isso, a partir de dados que eu trabalho com informática, eu juntei eu queria saber o que acontece no Brasil que mais agrava uma família, uma criança e um adolescente. Que também afetou a minha família, afetou meus sobrinhos. E aí eu peguei assim, olha, problemas que acontecem no Brasil a cada hora impactam jovens, crianças e famílias. E aí eu trouxe esse levantamento aqui oficial, com dados oficiais, não estou inventando, são dados oficiais mesmo. Cada hora no Brasil acontece 116 casamentos, 155 entre jovens com menos de 25 anos de idade. A cada hora no Brasil acontece 15 divórcios, sendo 11 entre jovens com menos de 30 anos de idade. A cada hora no Brasil nascem 47 crianças com mães com menos de 19 anos. Sendo que dessas 47 crianças, 17 não têm um pai identificado. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 20 anos no mundo. No Brasil, a cada hora um jovem comete suicídio. A cada hora no Brasil, 4 jovens de 15 a 29 anos de idade são assassinados. A cada hora no Brasil, uma mulher morta por feminicídio. A cada hora no Brasil, 84 jovens abandonam a escola formal. Em média, um brasileiro estuda por 8 anos, enquanto outros países sul-americanos estudam mais. 67% da população na carcerária é de negros, e a maioria jovens que já está trabalhando. A cada hora no Brasil, 6 meninas são estupradas, sendo a maioria menores ou praticadas pela própria alguém da família. A cada hora no Brasil, 2 entre 10 estudantes brasileiros sofrem bullying. Porque a gente fala muito do bullying, mas ninguém fala assim, pô, mas quem pratica bullying? O prejuízo por hora de 182 mil por causa da corrupção no Brasil. Sendo que a gente poderia estar gastando isso em formar jovens mais éticos. Então, assim, na minha visão como profissional, ser humano, e eu podia estar morando em qualquer lugar do Brasil, mas eu escolhi ficar aqui, essa seria minha missão de vida. De alguma forma tentar ajudar. E a maioria das respostas ali que eu encontro está no Espiritismo. Está em outras religiões também, mas a prática é difícil. A prática é difícil. Esses dados não são meus, todo mundo sabe deles, mas como atacar. E a maioria que eu vi ali, quando eu identifiquei esse levantamento, eu entendi que a educação é a base de tudo. É a educação. Só que, por exemplo, se eu tivesse ido para a escola e alguém falasse para mim assim, por que eu tenho que ir para a escola? Mas me jogaram numa sala de aula e ninguém me explicou por quê. E é isso que eu acho que falta. Por quê? Não é só ir colocar numa sala de aula. É mostrar que você tem um caminho a percorrer que vai demorar anos ou décadas para você conseguir alguma coisa. E aí o que aconteceu? Chegou a pandemia, como eu falei para vocês, resolvi entender os problemas. Tá bom. Quem é o Everton para falar sobre educação? Eu sou empresário, eu sou consultor, não sou especialista, estou fazendo pedagogia. Então eu vou na fonte do Espiritismo da educação. No Brasil, a fonte da educação é Sacramento, onde Eurípides Barçanufo nasceu. E aí eu peguei o carro ano passado, eu tinha avisado para eles, estou indo lá para beber água na fonte, onde nasceu Eurípides Barçanufo, que é um dos trabalhadores aqui agora. E aí eu resolvi viajar para lá, peguei o carro, fui. Basicamente ali eu visitei o túmulo dele, o primeiro colégio dele, Allan Kardec, e ali é a entrada da cidade. Por quê? O meu foco não era achar conteúdo. O conteúdo o Livro dos Espíritos tem. Só que a minha preocupação é o quê? Por exemplo, meu pai, quando me batia, não resolvia. Não resolvia quando moleque. Não resolvia. Eu dava muito trabalho. Eu tomei jeito quando um dia meu pai voltou, minha diretora chamou, chama seu pai lá, que eu tenho que dar uma bronca mais em você, para ele dar uma bronca em você. Eu fui lá, avisei meu pai foi para a escola, já estava esperando a surra de palmatória ou de cinto. Mas ao invés de me bater, ele chegou com aquela cara decepcionado, ao invés de me bater,
Ele não me bateu, ele só falou uma frase. E eu tenho um irmão, Elinho, esquizofrênico, que nunca deu trabalho na minha cidade em Brasília. Todo mundo ama ele. Meu pai não me bateu, só falou uma frase. Todo mundo fala que seu irmão é louco, só quem me dá trabalho é você. Ou seja, uma frase corrigiu todas as palmatórias que ele podia me dar. Então, quando eu falo que eu fui para Sacramento, não para buscar conhecimento, mas ferramentas. Como eu posso falar uma frase para uma pessoa, passar isso por outras escolas, que eu possa atingir o coração e a mente da pessoa sem precisar de violência? Era isso que eu queria buscar. O que o Bassanufo tinha de conteúdo para isso? Para um dia, quando eu montar a minha escola, poder praticar. E aí sim, cheguei lá na cara de pau, humildemente, lá no YouTube, se vocês procurarem, Lima Duarte e Eurico Bassanufo. Já tinha assistido umas 3 vezes para entender o que era Sacramento. Cheguei lá, fiz o caminho inteiro da cidade. Primeiro o Sacramento, depois fui na fazenda, onde teve os casos de assombração, que foi onde começou a Fazenda Santa Maria, onde começou os vultos, que basicamente era o quê? É o preparatório para preparar os médiuns daquela região e do Brasil inteiro, para depois virem os livros do Chico Xavier. Então depois é bom vocês assistirem no YouTube, Lima Duarte, Eurico Bassanufo, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí nessa cidade aqui, que é Sacramento, que fica mais ou menos uma hora depois de Uberaba, é bem tranquilo, muito quente mesmo, olha, mas tem um pampa até fazendo Santa Maria, muito bonito. E comecei a bater nas escolas, da família dele, o quartinho onde ele frequentava, onde ele dormia, onde ele montou o primeiro colégio espírita do Brasil, Allan Kardec, onde Maria apareceu para ele dizendo assim, olha, você vai ter, tá bom, a cidade toda está contra você, mas aqui você vai fazer o quê? Para você não falir, você vai dar uma aula de astronomia na quarta-feira evangélico e outra aula. E aí sim, foi o primeiro criado em 1902, mais ou menos assim. E aí tem um túmulo dele com uma oração maravilhosa, e foi sepultado junto com o tio dele, o senhor Mariano, que também conseguiu convencer, porque o Eurico Bassanufo na época era muito católico, tentou convencer o tio que devia sair dessa coisa do demônio, até que o tio falou para ele, emprestou um livro do Leon Denis, e aí sim, em apenas uma noite ele se converteu, viu que realmente ele era espírita. Só que, com vários médios que eu falei lá, eu não tinha segurança, porque eu estava lá visitando tantos médios lá, em vários lugares, e eles insistindo em falar assim, Everton, para de procurar, a resposta está dentro de você. Só que eu sou inseguro, como qualquer ser humano. Será que a resposta de mim? Será que eu sei ler meu coração, minha intuição? Eu tinha que entender isso. Porque eu tinha um planejamento dessa educação, que é falar do amor, na prática. Porque o Espiritismo é uma ciência exata, mas também é filosofia. Então, se você plantou sol, plantou fogo, vai colher coisas ruins. Eu tinha essa já intuição. Só que eu falei, irmão, deve ter alguma coisa. Só que eu recebi muito isso, essa mensagem assim, ó, ouça a sua voz interna. Só que eu não confiava em mim. Onde eu vou achar essa minha voz interna? Como que eu vou encontrar isso? Aí, conhecendo uma bisneta lá do Eurico Bassanufo, comprei vários livros, quase 50 livros que eu trouxe de lá. Eu encontrei as ferramentas. Mas são ferramentas, só que, por exemplo, a própria neta dele, eu perguntei assim, tá bom, mas eu tinha comprado já quase vários livros. E peguei assim, e comprei uma coleção de 11 do Bassanufo lá, que é feito por ele, mediunicamente, nessa escola Bassanufo lá. Eu perguntei, isso aqui tem uma ferramenta? Ela falou, não. Como não? Você está recebendo a carta do Eurípides, não tem? Ela falou que não é método. Mas tá bom, método não queria método, queria umas ferramentas. E trouxe. E nesses últimos livros que eu comprei lá, eu achei tudo que eu queria, a princípio. Lembra, o Espiritismo é uma ciência. Hoje eu acho isso, amanhã eu posso mudar. Mas nesses 11 livros eu consegui achar o que eu queria para transformar aqui em São Paulo, Curitiba, Brasil, e praticar alguma coisa. E aí eu montei, que é isso que o Celcinho me convidou, eu montei a escola sem livros. Por que sem livros? Porque eu acredito muito nessa roda de conversa que a gente está fazendo aqui, levar para as escolas, para as comunidades, nas favelas, que a gente possa se abrir. Eu respeito o livro, respeito.
Mas isso aqui você vê, a gente está conversando, se abrindo. Eu não tenho medo de conversar, aqui é todo mundo igual. Então por isso que eu montei essa escola sem livros. E com um objetivo, que é o quê? O nosso objetivo não é fazer a pessoa passar de ano, mas passar na vida. Pois a gente quer educar a alma da pessoa. E eu tinha esse slogan antes de ir para lá, Sacramento. E quando eu chego no Centro Espírita do Eurípides Barçanufo, lá tinha escrito em 1901, o nosso objetivo é educar espíritos. Na hora eu me arrepiei quando eu cheguei lá e vi a frase. Porque, na verdade, tem muita gente intelectual fazendo coisas erradas. Eu já fiz coisa errada também. Então, assim, a gente tem que educar o coração. E o que aconteceu? Eu criei todo esse conteúdo, juntei tudo do Espiritismo, que daria mais ou menos 60 aulas para uma criança, para um adolescente, uma aula por semana durante 60 semanas. Como eu estou bancando ainda, e nem todo mundo aceita isso, você aceita, porque ninguém primeiro assim, quem é você? O que você está querendo dizer? Por que você está querendo fazer isso? Então todo ano, comecei na pandemia, doando 2h30 para comunidades, para favelas, para escolas, para presídios, para levar a degustação do método de educação que eu trouxe e estou montando. E aí começamos aqui em Curitiba. Já fizemos escolas públicas, essa foi a Joaquim Júlio Mesquita, no Jardim América, com 140 alunos, adolescentes, junto a várias turmas. Fizemos também lá, que eu sou de Brasília, fizemos lá na FUNAP, que é uma área de preso semiaberto. O rosto está embaçado, que não pode apresentar o rosto deles. Fizemos. E para o quê? Para ir pegando comentários. O que você achou? O que você não gostou? Com crianças aqui na favela das Torres, da comunidade das Torres aqui, em Curitiba ali, com as crianças. Na CRAVE, que é uma das mais antigas clínicas de tratamento com antidrogados, lá em... acho que é Piraquara, né? Tá lá. Essa foi já a segunda, agora em fevereiro. Em média, com 60 pessoas que estão lá em tratamento, internado. Fizemos também outra vez para as mães, também na Clube na Grande das Torres. Fizemos lá em Piraquara, jovens infratores que estão presos sob a tutela do Estado. Agora a gente começou a negociar para pegar o presídio de adultos lá, tanto feminino como masculino, a partir daqui um mês mais ou menos. Então aqui a gente já pegou. E tem também semiaberto. Então por que a possibilidade de conseguir com eles? Porque realmente eles estão focados, não tem celular, não tem nada, então é uma coisa bem legal. Aqui foi no outro colégio, em Curitiba, em Santa Felicidade. Eu acho que essa aqui foi a primeira. Foi a primeira, depois de um tempo que... Depois aqui no centro, o pessoal falou que o próprio equipe do Eurípides Barçanufo foi lá acompanhar essa. Fiquei muito feliz, tomara que ele tenha gostado, decepcionado. Aqui agora, no Clube das Mulheres, no clube na penitenciária de Curitiba, de Carandiru, em São Paulo, que é o maior presídio feminino da América Latina. Eu estava voltando de viagem, parei em São Paulo, fiquei a semana inteira lá na Semana das Mulheres. Para o quê? Pegar todos os... como fala? É o corredor lá, as alas, mas eles têm um nome lá. Mas é uma ala. São 6 alas que tem com as mulheres. E aí, ao todo, durante a semana, foram 600 mulheres durante de manhã, porque tem aquelas que estão presas o dia inteiro, e tem aquelas que vão trabalhar durante o dia e voltam à noite. Então a gente conseguiu atingir 500 mulheres ao todo, durante do 13 a 16 de Semana das Mulheres, fazendo a dinâmica da palestra. Não posso identificar o rosto delas, várias histórias delas. E aí, daqui a pouco eu falo sobre o comentário que elas dão pra gente. Aqui já em Curitiba, pegando jovens aprendizes. Aqui que tem no centro de Curitiba, pessoas que são jovens aprendiz carente, que vai lá, a empresa prepara eles também, porque a gente tem que formar, não é só criança carente. Inteligência emocional, o que está no espiritismo, tem para qualquer classe. Então, são crianças selecionadas carentes que vão para o primeiro emprego. Aqui agora, eu estava em Porto Alegre, numa palestra na minha área de negócio, aproveitei, dei uma palestra para 70 jovens na ONG mais antiga de Porto Alegre.
Convidei até um representante da Secretaria de Educação de Curitiba, de Porto Alegre, que a própria secretária mandou uma pessoa para assistir. E aí, o mais interessante é o quê? Você fica com medo. O Celcinho já é seguro, o Celso já é seguro, mas você fica com medo que está passando uma coisa nova. A minha área é técnica, de informática, projeto, mas você está falando sobre a alma. Porque eu fiz isso tudo para mim, primeiro para eu poder aprender a ser um homem melhor e aí compartilhar com a sociedade. Mas o que acontece? Quando você termina a palestra, você não sabe o resultado. Exemplo do Carandiru. Algumas vêm e falam assim: o que é isso, Everton? Você atingiu coisa que ninguém nunca atingiu. No outro dia de manhã eu vou lá, a diretora-geral do Carandiru fala assim: Everton, não quero te falar nada, quem quer falar com você são 3 mulheres que estão lá sentadas esperando você. Elas querem agradecer o que você fez por elas. Porque as ferramentas é muito importante. Porque senão fica só conteúdo maçante e não atinge o coração. Porque eu não sou a pessoa. Eu peço na hora a oração, peço a hora... Antes de fazer uma palestra dessa, eu peço oração para todos os meus mentores, Luiz Passanufo, me acompanha, vem Jesus, vem todo mundo, porque sozinho eu não dou conta. E elas dando elogiando, falando assim: agora caiu o conhecimento. Sem violência, sem nada. E aí, basicamente, como é que funciona a palestra? Um pouco da dinâmica, tá? Que elas falam que adoraram. Porque nesses 2 anos, é construir um avião em pleno voo. Estou mudando, estou ajustando. Eu termino uma palestra, já anoto o que eu vou mudar. Ah, isso aqui estava demais, isso aqui eu tiro. É assim. Porque no começo já falo para elas assim: olha, posso errar, mas é feito com amor. Primeiro eu pergunto para elas, para todo mundo: vocês sabem o que é um cientista? Essa é a primeira pergunta que eu faço na palestra para todo mundo. E aí que eu falo para os alunos que vão assistir a palestra: primeiro, se você me ajudar na palestra, você não vai sair daqui como cientista como Albert Einstein, que é o pai da física. Isso eu deixo para as outras escolas. Não é o propósito dessa palestra. Se vocês me ajudarem, vocês também não vão sair daqui como Charles Darwin, o pai da teoria da evolução dos animais, das espécies. Não é o meu propósito. Isso eu deixo para as outras escolas, que também são importantes. Também, se vocês me ajudarem, vocês não vão sair daqui como Galileu Galilei, o pai dos estudos do espaço, saber das estrelas, constelação. Isso eu deixo para as outras escolas. Mas, se vocês me ajudarem, vocês vão sair daqui como cientista de si mesmo e você vai dominar seu cérebro e sua alma. Porque no Espiritismo, na minha leitura, basicamente é isso. Quando a gente assiste a palestra do Celcinho, do Celso, a gente tem que saber controlar nossa alma e nosso cérebro. Porque basicamente são os dois que colocam a gente em frias durante a vida inteira. Então assim, não é a mão que vai fazer uma coisa errada, é o cérebro que está mandando. Ou uma alma, ou a indução de um espírito ruim, obsessor, que seja o nome. Porque nessas palestras eu tenho que respeitar pessoas que também não são do espiritismo. E aí, quais são os elementos que eu arrumei para fazer a palestra? Eu começo provocando os alunos dizendo: a partir de agora, imagine que a vida de vocês é uma peça teatral, ou um filme, uma série na Netflix, não importa onde. Imagina que cada um de vocês, ou eu, imagine que nossa vida é uma peça teatral ou um filme. E é assim. Só que existem regras. Toda uma peça teatral ou um filme tem que ter esses elementos aí. Você é autor da sua vida, você é ator principal ou atriz, você vai conviver com outras pessoas, você vai ter vários palcos durante a vida. Aqui é um palco, na minha casa é um palco, na casa da minha namorada é outro, na minha família é outro palco, no trabalho. A gente vive mudando de palcos. Não há problema nisso. A gente vai ter plateia, as pessoas que vão vaiar ou aplaudir a gente ou ficar na dúvida. É assim viver em sociedade. A peça teatral vai ter vários inícios. É uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento. Roteiro. Sim, a gente vai ter que tomar decisões na nossa vida. Às vezes algumas erradas, outras certas. A gente vai receber críticas, elogios. A gente vai ter um final da peça. Ou vários finais. Eu posso terminar um casamento, um relacionamento, a família, um trabalho. Normal. Então, eu coloco esse meu aluno com esses elementos. E que, acima de tudo, na sua peça teatral, no filme, você tem um diretor teatral.
Você pode dar o nome de Alá, de Jesus, de Deus. Você tem um aliado seu. É o diretor teatral. Você vai ter vantagem se você fizer as pazes com ele. Saber durante seu diálogo, durante sua vida, você falar assim: Deus, e agora o que eu faço nessa peça teatral? Eu estou perdido. Só que o mais importante que eu encontrei em Sacramento, nesses 12 livros, foi esse aqui. Eu não vou explicar cada um, mas é o quê? Num dos livros lá, baseado no Neruim Bassanufo, cada um de nós aqui tem 11 energias, 11 poderes. Tudo isso aí é o que eu mostro para os alunos. Como cada um funciona, como você tem que entender a sua alma, a sua memória. Se você não resolver suas memórias do passado, você vai ter um câncer, uma úlcera, ou de outras vidas. A sua inteligência, a sua personalidade, a sua consciência, como você conversa com Jesus, que ele vai te mandar intuições via consciência. Então tudo isso está nos livros de Bassanufo que eu achei lá. Ou seja, todo o conhecimento que eu tenho nos últimos 50 anos, agora a gente pode aplicar usando essas ferramentas, com a dinâmica certa para criança e adulto. Lógico, para criança vai ter uma animação, vai ter desenho, mas tudo isso aí a gente mostra, e exatamente nos livros do Bassanufo fala. Todas essas 11 aí, a pior de todas e a mais difícil de controlar é aquele cavalo selvagem, que ele chama de cavalo selvagem, vontade. Porque é a vontade que faz você levantar a bunda e estudar, mas também é a vontade que faz você dar um tiro em alguém. Ou seja, tudo isso, as outras você pode usar para o bem ou para o mal. Mas é a vontade que dá a direção, é a sua consciência. Então isso eu provoco nos alunos. Só que a gente usa durante a palestra dinâmicas. Eu comparo uma pessoa que usou para o bem, uma que usou para o mal, para eles poderem idealizar no linguajar dele, atual, prefixar o conhecimento. E eu pergunto para eles: tá bom, aonde que vocês acham que dentro de tudo isso, dessas 11 religiões, onde está Deus, ou Jesus, ou sua religião? Eles vão tentar arriscar. Só que eu falo, está na consciência. É lá que Deus dá a intuição para você. Só que eu falo, se você é cientista, eu sou cientista, também Deus e Jesus é cientista. É através da intuição que Deus e Jesus conversam com cada um. Não importa a religião. Só que tem um problema. Deus e Jesus vai dar a dica, mas não vão fazer o serviço para a gente. Se você quer emprego, vá fazer seu currículo, mas vá atrás. Levanta a bunda e vá atrás. Aí sim, lá de dar intuição, você tem que colocar o currículo. Sabe, a gente provoca isso. Isso basicamente é o quê? Eu estou distraindo dos livros do Euripides Bassanufo. Desenhando, lógico, quando tiver a animação, o orçamento, eu quero desenhar legal para criança, fazer animação, roteiro. Né? Só que, de novo, lembra que aí eu falo para eles, nós somos cientistas. Existe o contrário também. Eu mostro, pergunto para eles, para os alunos: onde é que vocês acham que está o demônio, entre aspas, o diabo que vocês acham que tem? Eles tentam chutar onde está. Só que na verdade eu falo, inspirado no livro do Euripides Bassanufo, está no pensamento. É lá que os pensamentos vão vir, as instituições ruins, dizendo: faz esse errado, mata isso, faz aquilo. Só que, de novo, entre aspas, esse diabo, esse ruim, espírito ruim, também, ele é cientista. Ele vai te inspirar para fazer uma coisa errada. Mas quem vai roubar é sua mão. É sua vontade. Ou seja, essa provocação para dizer assim: não fica culpando o diabo, o demônio, é você. Está tomando dano poder ou não essa pessoa que está atrás de intuição. E eu falo para eles, eu tenho os meus 24 horas comigo. Às vezes eu converso com eles, às vezes eu não obedeço nada. O cara fala: não, quem manda aqui sou eu. Eu tento vencer o meu pior hoje, é doce, bolo, mas está difícil. Mas cada um tem o seu problema a enfrentar. Mas eu tento levar isso através do método do Euripides Bassanufo. Só que, como usar e não usar corretamente essas 11 energias? É a partir daí que a gente discute, mostra os casos reais. E aí eu pego situações reais. Um exemplo, por exemplo, vou ser bem rápido. Eu pego o comparativo. Lógico que na hora da palestra eu respeito, eu coloco todo mundo como sendo, nunca analisar a pessoa, para a gente ter compaixão com as pessoas que erraram. Mas, por exemplo, eu mostro situações que eu já postei nas redes sociais, do tipo, comparando. Olha, uma mesma situação. Uma pessoa engravidou uma mulher. O Neymar engravidou uma menina. O Bruno também, goleiro do Flamengo, engravidou uma menina. O Neymar, por ter uma base religiosa formada na família, ele pensou assim: eu não vou matar a menina.
Eu tenho dinheiro sobrando, eu vou educar. Eu não preciso casar com a esposa, eu dou dinheiro, tudo e continuo a vida. Eu não preciso matar, eu vou pensar no longo prazo, porque tem uma base familiar e educação. O Bruno, pensando no curto prazo, mandou matar a ex. Ou seja, é esses cenários práticos que eu vou mostrando para eles. E são vários, mas pedindo para as pessoas terem compaixão. Que são pessoas que erraram e pode acontecer com a gente. E eu mostro para eles também que essas 11 energias, elas trafegam no nível horizontal. É eu, Celcinho, quando eu estou na frente, com você. Só que elas também podem ser usadas para cima. Com os deuses, com seu anjo da guarda, com a sua avó que já morreu. Ou seja, é uma preparativa já para entrar no espiritismo. Porque eu quero, no momento certo, falar sobre a reencarnação. Esse é meu sonho. Tem lugares que eu não posso falar ainda. Mas meu sonho, agora na próxima palestra, é falar sobre reencarnação mesmo. E vamos ver eles. E muitos, até no Carandiru, eles falam assim, muitos falam assim, Everton, você sabia que o que você falou é muito no espiritismo. Elas falam assim, nós somos espíritas. Umas 5 assim, chegaram assim, ao dó de mim. Então, o espiritismo já está espalhado. Só que aquela história, ele está muito mais individualmente do que um método, fora do centro. Então, verticalmente, eu posso falar com Deus, com alguém que já faleceu, com meu pai, com minha irmã, com alguém. Porque, ou seja, as 11 energias eu posso receber intuição de cima para baixo. Agora, como eu falei para vocês, vou entrar na próxima fase. Então, esses 2 últimos primeiros anos agora foi o quê? Para desenhar, saber se as pessoas estavam gostando ou não, os alunos. E eles falaram assim, estamos gostando. Só que agora a próxima palestra já vai ser desafiadora. Porque eu já quero encaixar algo que eles não receberam até agora. Que é o quê? Incluir a encarnação na matéria. De uma forma sutil. Respeitando cada uma das religiões. E para isso eu tentei achar uma forma prática. Como que aconteceu? Aí, lógico, eu estou resumindo para você, mas como que vai acontecer essa inserção numa escola pública, ou numa penitenciária, ou o que for, a inserção nesse meu método sobre encarnação? Olha o que aconteceu comigo. Eu fui para Sacramento. Meu método, eu fui de carro até lá, era ficar só em Sacramento. Só que eu estava no final de semana lá, eu falei, vou conhecer Chico Xavier, a casa de Chico Xavier lá em Uberaba. Peguei o carro e fui para lá. Só que antes, no WhatsApp, eu fiquei contando na cara de pau assim, quem são os grandes educadores vivos que estão aqui em Uberaba? Uma pessoa me indicou, essa pessoa me indicou isso, aquilo, e eu lá, tentando descobrir quem era. Bati na porta, falei com o filho do Chico Xavier, Eugênio, ele me deu dicas, algumas coisas, falei com várias pessoas de vários centros. E de repente, era num sábado, eu falei assim, eu tenho que conhecer, me indicaram, porque muita gente falou assim, procura isso, mas muita gente de São Paulo, tipo, o pessoal do Nunes, o pessoal do Facebook falou assim, tu não visita só centro rico não, visita centrinho pobre, que aí você vai ter o contrassenso também, para saber, isso aqui é legal, isso aqui não está certo ou não. E de repente, o Nuno Emanuel falou assim, me indicou uma lista de centrinhos espíritas pobres, humildes, no centro de Uberaba. E aí eu visitei esse lá de Lázaro. Esse Lázaro é bem simplesinho, eu cheguei aqui no sábado de manhã, era onde Chico Xavier ia depois de 5 da manhã para descansar. Ele sentava ali, depois que ele ficava a noite inteira ajudando pessoas, tudo, ele ficava numa daquelas cadeiras onde tem aquelas crianças. Então eu pude assistir uma aula das crianças no domingo, mas no sábado anterior, eu fiquei nessa grade ali olhando o centro. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém. Eu fui, coloquei um papel, um cartão de visita na porta, esperando que alguém me ligasse. Mas aí, de repente, isso eu vou falar na minha palestra, quando eu falar com jovens. A minha intuição falou assim, olha para o lado assim, eu olhei, tinha uma padaria. Falei, vou lá perguntar se tem algum contato. Fui na padaria, vem cá, aqui abre quando? Não, hoje no sábado não vão abrir não, vão abrir amanhã. Você tem um contato de alguém? Ele foi e me deu o telefone da Iraides, o WhatsApp da Iraides. Já mandei o WhatsApp para ela. Eu tô aqui, vim de Sacramento, queria conhecer vocês, tudo. Ela cuida da parte educacional, faz a sopa. Aí tá, domingo de manhã, minha missão era voltar lá. Todos esses centros que eu visitei lá foram frequentados pelos grandes mineiros que atuaram no espiritismo. Tá bom? Chegando lá, no outro dia,
Já ajudei a servir a sopa, colocar a sopa, os pães, empacotar para o pessoal, as crianças carentes que iam chegar às 11, tanto para assistir a aula, como também para receber a sopa. E peguei os comentários dos professores. A grande questão é que o quê? Eu estava lá do nada, focado em educação. Opa, estou voltando, desculpa. De repente, esses professores que estavam lá, tem aquela Geisa ali, aquela segunda menina, da esquerda para a direita, é de lá para cá, de óculos, a Geisa. Ela estava me explicando algumas coisas assim. Ela tem duas crianças, aquelas duas crianças são dela, eles são professores voluntários do centro. De repente ela fala para mim assim, do meu lado: Everton, eu estou recebendo intuição agora que você tem que pedir uma orientação aqui de centro. Eu falei: o que é orientação? O que é isso? Pede um preenche, manda vou te mandar um link na internet, você vai pedir, coloca o nome, que alguém está me dizendo assim, pede orientação. Eu falei: tá bom, nem sei o que é isso, né? Tá bom. Aí tá, ia fazer só no hotel à noite, não ia fazer. Ali eu estava focado e eu perguntei: mas orientação de quem? Não sei, então um espírito de muita luz está aqui, pelo menos assim, pede orientação. Eu falei: tá bom. E ela me falando das crianças, ela falando que as crianças dela, tudo, já falando com ela, que estão nessa fase de 0 a 7 anos, as crianças falando para ela, dizendo assim: mãe, você, de todas as minhas reencarnações, você é a melhor mãe que eu tenho. Porque são crianças já preparadas para o espiritismo. Porque muita gente fala assim: vou falar sobre uma criança de 7 anos, sobre espiritismo. Pode falar, que eles estão vendo o espírito. Eles veem, eles têm acesso. Por exemplo, a neta do Eurípides Bassanufo me falou o quê? Everton, se você não conseguir dinheiro, capital para bancar tudo para a idade adolescente grande, e aí esse é o meu plano principal. Mas o plano principal que ela falou, se der errado, foca em passar o conhecimento para a mãe materna grávida. Para o quê? Para ela e o pai já começar a conversar com o feto. Que o feto ouve tudo e vai ficar naquela memória. E essa memória é tão boa se você criou um laço entre mãe e pai e com esse feto. Porque quando essa criança nascer, se ele plantou uma boa memória naquela criança até os 7 anos de idade, se chegar aos 14 anos e tiver uma dívida de karma existente, o que acontece? Essa criança vê assim: eu não vou fazer mal para essa mãe, ela me deu muito amor. Ou seja, o amor vence uma memória negativa. Então, isso eu estou como plano B. Mas hoje não, na própria creche, lá no Carandiru, eu falei sobre as mães grávidas que tem lá. Faz isso também, já começa a conversar com o seu feto, que ele está sentindo. E aí, ok, ela me falou sobre essa orientação, eu ia fazer isso só à noite. Só que passou, aí tá bom, fiz no hotel, preenchi o formulário e voltei para Sacramento para continuar minha pesquisa lá sobre educação, para depois voltar para São Paulo e Curitiba. Só que passou o quê? Quando eu cheguei em Curitiba de volta, eu recebi uma carta. Pedi orientação assim, uma carta. Aí mandei para minha família é totalmente evangélica, a maioria católica evangélica, né? Tem um sobrinho que é filho da minha irmã, da Nenoca, que era uma evangélica, mas que dava aula numa escola evangélica em Brasília. Eu mandei a carta lá. Meu sobrinho reconheceu, eu reconheci. A letra igual da minha irmã. Só que a carta era o quê? Meu pai lendo, a médium, que eles estão mandando tanto o texto, como também a escrita. É meu pai escrevendo junto com a minha irmã. E a letra igualzinha da minha irmã que faleceu. E aí, como que é o áudio? Vamos ver se fica legal. Mensagem José Ramiro Anunciação para Everton. Meu pai. Everton, aqui seu pai com sua irmã Lourdinha, saudosos de ti e da família. Quando adentrou o lar de Lázaro, nossa alegria contagiou a todos. Viram no nosso olhar o quanto estávamos gratos por essa conspiração divina que une corações. Como é bonito o trabalhar de Jesus para que pudéssemos deixar um bilhetinho, para que tantos pudessem usufruir destes momentos de serenidade, de esperança, pudessem sentir o amor de nosso Mestre Jesus. Saiba, meu filho, que a vida me surpreende todos os dias, e aquele que trabalha para Jesus é surpreendido todos os dias.
É um misto de sentimentos, de oportunidades que nos faz melhores sem percebermos que estamos nos tornando pessoas melhores. E assim vai brotando a humildade anti-sementinha. Creia nas oportunidades da vida, não as deixe passar. Muitas delas somos nós junto contigo a pedir. Socorro os menos favorecidos que tu, e encontrará a forma de preencher vazios, encorajar-se para as dificuldades que todos temos que viver para aprender. A Lourdinha está a trabalhar com crianças no Evangelho de Jesus. Está a ensinar a vida do nosso mestre, incluindo professores na terra, juntamente com a equipe de Euripides Barçanufo, e preparando futuros evangelizadores. Você já foi chamado pelo Cristo, mãos à charrua, mãos na enxada, área o terreno para sementes serem semeadas, e verás o fruto de teu trabalho centuplicar. Quanto deixei de fazer, filho? A gente arrepende muito do que deixou de fazer. Socorro este velho pai com seu trabalho no bem. O Ailton tem ido comigo as visitas diárias. Amigos e familiares, foi-nos permitido por 2 meses estarmos tentando implantar o hábito das orações. Gratidão, meu filho, por se lembrar de mim, por orar por mim. Jesus no Leme, José, 7/4/2022. Basicamente, o que aconteceu? Minha irmã, a gente se amava. Ela tinha uma religião dela evangélica e eu espírita. Ela achava que eu estava falando com o demônio. Não importa, a gente se amava. Não importa, nunca ofendemos um ao outro. Mas hoje, com a carta, ela já educava as crianças na igreja evangélica. Mas hoje, na carta, meu pai dizendo que ela está trabalhando com o próprio Euripides Barçanufo, preparando novos evangelizadores. Pelo menos ela deve saber que eu não sou mais macumbeiro, tomara, né? Não tem nada a ver com a macumba. Tem amigos meus macumbeiros, no bom sentido, fazendo bem. Não tenho nada contra isso. Mas é um nível mais de conhecimento. O que eu quero dizer com isso é o quê? Eu sempre fazia oração pro meu pai. Depois ele morreu em 86. Só agora que ele recebeu autorização para visitar os parentes ou amigos para incluir para a oração evangelho. Ou seja, ele teve o tempo dele lá em algum lugar para permissão para vir na terra. Mas você vê, foi uma mensagem. Ou seja, esse exemplo eu quero colocar para dizer assim, olha, você pode receber ou não na sua escola o conhecimento espiritual na sua vida pessoal. Se você é ateu, ok, continua fazendo bem. Você é o diretor da sua própria vida teatral. Mas se você tiver um vínculo verticalmente com o seu anjo, você vai receber essas intuições. Como eu recebi de receber uma carta. Então, de uma forma sutil, eu vou colocar isso no conteúdo. Não para dizer que eu sou dono da verdade, não é isso. Isso vai acontecer também na igreja evangélica, acontecem as intuições. O importante é o que você faz com essa decisão na sua vida pessoal e profissional. No final das contas, isso. E, agora, uma coisa que eu também aprendi lá em Sacramento, na Santa Maria, foi o quê? Foi um dos médiuns, falou que recebeu uma intuição para mim, foi o quê? Orientação. O outro falou assim, Everton, não deixa seu ego entrar no meio, e nem a sua escola, no sentido negativo. A missão, que é isso que eu quero, igual o livro dos Espíritos, os livros da doutrina, é que a nossa missão é despertar o coração das pessoas. Eu não posso entrar na goela abaixo de ninguém. É despertar o melhor das pessoas, para aí sim Jesus entrar. Ou seja, tem que levar as pessoas até Jesus. Não é para levar até a minha escola, até o Everton. É até Jesus. Se eu conseguir abrir a porta, a pessoa continua, Jesus continua a levar. Então é isso que eu aprendi lá também em Sacramento. Isso eu não tinha essa noção da importância. Porque se eu vou usar a doutrina, eu tenho que esquecer que eu estou ali só de mensageiro, e não de final da mensagem. O que a gente já atendeu esse ano, dos 2 anos? A gente já atendeu 986 pessoas, do ano passado para cá, em Curitiba, Brasília, São Paulo e Porto Alegre, adultos, adolescentes, crianças, os sexos, masculino e feminino, distribuído em empresas, estudantes, escola pública, favelas, comunidades, jovens, aprendizes, pessoas de tratamento contra vícios. Vocês mesmos, se vocês conhecerem aqui em Curitiba, lugares que acham legal, vocês juntarem um grupo de pessoas que possa levar, só me procurar depois nas redes sociais, Escola Sem Livros. A gente junta um lugar e faz lá, conecta na TV mesmo, dá um jeito e leva a palestra, se vocês tiverem contato também. Ou o próprio Celso uma vez ofereceu, que como eu não sou tão especialista em espiritismo igual o Celso,
Então, assim, eu vou levar na nossa forma, para depois, se a pessoa se gostar, frequenta aqui. E aí, uma das dinâmicas, que a gente faz várias dinâmicas na sala de aula lá, uma das dinâmicas basicamente é essa aqui. Que a gente, quando nasce, a gente nasce assim. Um dia a gente foi assim, puro como esse líquido. É assim que a gente foi um dia. E na vida a gente vai passar por momentos bons e ruins. E esses momentos podem vir através de nós mesmos, fazendo mal por nós mesmos. Às vezes eu mesmo faço mal para mim mesmo. Pode vir pensamentos ruins, pode vir o pecado, o diabo, qual nome que vocês queiram dar. E aí sim, entra na gente. E aí sim, a gente virou algo que não era a gente desde o princípio. Como que a gente sai desse lado para voltar ao que era ser antes? Às vezes muita dor, às vezes uma religião, um relacionamento, momentos bons, em tentar reencontrar o seu momento. E aí, só que aí aparece um momento, aparece Jesus, uma religião, pessoas boas que acreditam em você, e aí sim, eles trazem a gente para o que era antes. Só que esse mal que contaminou a gente no começo, ele não gosta que a gente volte a ser puro. E ele quer destruir a gente ou até as pessoas que nos ajudaram. Só que a pessoa que é forte, como Jesus, outras pessoas boas que estão do nosso lado, eles são mais fortes. Então eles não são contaminados. E é isso que a gente quer. Jesus, quando veio, conviveu com pessoas ruins ou boas. E é isso que a gente tem que estar aqui. É saber entrar e sair em qualquer situação. E não ser contaminado. Esse é um pouco do que a gente demonstra na sala de aula com os alunos. Obrigado, pessoal.